aí, tudo bem? Vamos à palavra de Deus. Esse é um momento sempre especial e eu agradeço a Deus por esse privilégio e também agradeço a você por sua companhia. Texto bíblico, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Vou ler os versos 4 a 6 inicialmente. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. O contexto aqui, conforme você já conseguiu compreender por essas palavras, tem a ver com os dons espirituais, que são habilidades especiais dadas por Deus aos seus filhos, com o propósito de fortalecer o povo de Deus no cumprimento de sua missão evangelizadora. É possível que você saiba, a Bíblia compara a igreja como sendo o corpo de Cristo na terra. E a essa comunidade são concedidos esses dons espirituais, especiais. Como eu disse, habilidades concedidas por Deus com o propósito de fortalecer o povo de Deus no cumprimento da sua missão evangelizadora. E Paulo diz, ora, os dons são diversos. A diversidade de dons, de serviços, de realizações, mas tudo é dirigido por Deus. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A igreja é o corpo de Cristo na terra. E a igreja, evidentemente, apesar de ser um só corpo, tem muitos membros. Não sei se você já ouviu isso, a igreja é o único corpo que anda na terra e tem sua cabeça no céu. Porque é o nosso Deus, é claro, quem dirige a sua igreja. Detalhe importante, esses dons espirituais concedidos por Deus a cada um dos seus filhos, eles não são dados para nós revelarmos assim alguma ostentação ou algum status espiritual, mas para servir os nossos semelhantes e glorificarmos o nosso bendito Deus. Se você ler aqui, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, eu li os versos 4 a 6, mas se você ler na sequência, Paulo está falando de dons espirituais como sabedoria, conhecimento, fé, dons de curar, dons de profecia, variedade de línguas. E aí ele diz assim no verso 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Em outras palavras, é o Espírito Santo quem define qual dom ou quais dons eu vou receber e quais os dons que você vai receber. O Espírito Santo, está escrito, ele distribui a cada um individualmente conforme ele quer. Não é de se esperar que todos os membros da igreja, evidentemente, tenham os mesmos dons. Até porque essa diversidade de dons contribui exatamente para fortalecer a igreja, né? Um completando a obra do outro, é unidade na diversidade. E olha que interessante, no contexto da igreja como um só corpo, a alegria de um deve ser a alegria de todos. Por outro lado, a tristeza de um é a tristeza de todos, a dor de um é a dor de todos, a derrota de um é a derrota de todos. Mas é claro que se alguém está vencendo e prosperando na vida, essa vitória também é compartilhada com todos. O que machuca um deve machucar a todos, o que envergonha um deve envergonhar a todos. Outro dia eu vi uma declaração que achei muito triste. Alguém disse assim, a igreja é o único exército que deixa os seus feridos para trás. Isso é triste, não é? Isso não pode ser realidade na minha igreja e nem na sua igreja. Muito pelo contrário, devemos, como corpo de Cristo, estar unidos, irmanados nos mesmos propósitos e nos mesmos ideais. Esse é o desejo de Deus para nós. E eu leio agora aqui os versos 26 e 27. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Não é assim no corpo? Quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo é penalizado. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora,
Vocês, diz Paulo, são corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Deve haver fraternidade na adversidade. Nós não fomos chamados para competição, mas para cooperação. Em vez de rivalidade, na Igreja de Deus deve haver companheirismo. Seja assim a sua igreja, a sua comunidade religiosa, e se não é, faça o seu melhor para que, a partir do seu exemplo e do seu trabalho, a sua comunidade religiosa seja unida. Vamos orar a Deus? Pai querido, nós te louvamos pelos dons espirituais que concedes aos teus filhos. Ajuda, Senhor, cada um de nós para que descubra qual é ou quais são os seus dons e que nós possamos usá-los para a tua glória, Senhor, para fortalecer a tua igreja e para que unidos nós alcancemos novas pessoas para o teu reino. É a nossa prece em Jesus. Amém. Bom dia. Que a luz de Deus brilhe sobre o seu caminho desde as primeiras horas da manhã. Deus te abençoe com paz no coração e alegria na alma. Deus te ilumine para que você saiba escolher o que é certo e seguir com sabedoria. Que cada passo seu seja guiado pelo amor divino. Deus te guarde de todo mal, visível ou invisível, e te envolva com a sua proteção. Que a tua vida seja cheia de esperança e fé, mesmo nos dias de incerteza. Deus te proteja com o escudo da graça e da misericórdia. Que o seu lar seja cheio de luz, harmonia e bênçãos. Que sua mente esteja tranquila, seu corpo fortalecido e seu espírito em paz. Deus te abrace hoje e sempre, nos momentos de força e nos de fragilidade. Que não falte amor nem coragem para recomeçar quantas vezes for preciso. Que você sinta a presença de Deus em cada detalhe do seu dia. Que Ele cuide de você e de todos que você ama.